E aí, jovem, já estudou a sua lição hoje? Então vamos juntos embarcar nessa viagem. Antes de começar o resumo da lição dessa semana, eu convido você a fazer a sua assinatura. O versículo bíblico dessa semana se encontra em Êxodo 3 e diz o seguinte: Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso decidi a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jerubeu. Deus designou a Moisés para ser o grande libertador do seu povo. Interessante que Moisés recebeu um chamado específico e pessoal. Através de uma sarça ardente, no monte, Deus fala 2 vezes o seu nome. Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Como você conheceu a Deus? Eu tenho certeza que esse momento foi inesquecível para você. Moisés, logo após ter fugido para o deserto, se tornou apenas um pastor de ovelhas. E esse sonho de fazer algo grandioso já não era mais sua preocupação. Agora, a única coisa que ele tinha que se preocupar era de não deixar faltar alimento para o rebanho. Mas, quando Deus chama Moisés no monte, o próprio Deus viu que Moisés estava perplexo e pediu para retirar a sandália, mas não permitiu que ele se aproximasse. Ali, Deus, a partir do versículo 7, diz: Vim porque tenho visto a aflição do meu povo, se referindo ao povo hebreu quando estava no Egito, como o seu povo. E no capítulo 8, continua: Desci para livrá-lo. Essa libertação já estava preparada há séculos. E ainda após essa conversa, Moisés não estava convencido. Aí, então, Deus resolveu se revelar, dizendo: Eu sou quem eu sou. Moisés tentou discutir com Deus, mas sem muito sucesso. Ele estava cético. E se eles não acreditarem em mim? Nem quiserem me ouvir? A preocupação parecia válida. Afinal, por que acreditariam em uma afirmação tão espetacular, especialmente vinda de alguém que os havia abandonado? Deus respondeu, equipando Moisés com milagres para convencer os líderes de Israel de que ele realmente não havia se esquecido deles. Eram impressionantes, mas talvez não fosse o suficiente para convencer os egípcios. Deus reconheceu que o povo ainda poderia não acreditar em Moisés. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio, derrame na terra seca e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Moisés estava começando a ficar sem alternativa para fugir dessa missão, então voltou a focar em si mesmo. O senhor escolheu a pessoa errada. O senhor que é um líder. E todo mundo sabe que líderes precisam ser bons oradores. E Moisés acreditava que essas desculpas seriam suficientes. A resposta de Deus mostrou que ele sabia das limitações de Moisés, mas o escolheu a si mesmo. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Uma alternativa desesperada de evitar envolvimento. Moisés pediu simplesmente: Ah, Senhor, envie alguém, outro que quiser enviar, menos a mim. E Deus respondeu: E quanto ao Senhor Arão, o levita? Ele está vindo ao seu encontro. Ele será o seu porta-voz, e você será como um Deus para ele. Por fim, Moisés cedeu. Não apresentou mais desculpas. A história de Moisés nos lembra de que as deficiências físicas não impedem Deus de usar as pessoas para cumprir o seu propósito. E você? Se você tivesse uma discussão com Deus, qual seria a sua queixa? Você seria igual a Moisés nesse quesito? Os milagres de Deus, tanto através de Moisés quanto de Jesus, tinham um propósito muito maior do que só impressionar a nação. Jesus fazia muitos milagres, mas nem sempre isso fazia as pessoas acreditarem de verdade. Muitos recebiam a bênção e depois seguiam a vida como se nada tivesse acontecido. Só que Jesus não usava o poder dele só para ganhar seguidores. Ele queria mostrar que ele era a verdade
e o pai dele também, quando Jesus disse, "Eu sou". Ele estava deixando bem claro que era o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, o mesmo que falou com Moisés. Tanto o ensinamento e as atitudes de Jesus estavam baseados nessa verdade. Por isso, o pessoal da época sempre questionava quem ele realmente era. Os líderes religiosos, João Batista e até o povo queriam sinais para ter certeza. No fim, o maior milagre foi quando os próprios discípulos conheceram a verdade. Pedro mandou a real e disse que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa certeza seria a base de tudo o que a igreja viveria dali para frente. Moisés, no começo, não se sentia capaz de cumprir a missão que Deus lhe deu. Ele tinha medo, dificuldade de falar e não confiava em si mesmo. Mas quando aceitou o desafio e decidiu confiar totalmente em Deus, tudo mudou. Ele se dedicou, buscou, se preparou e, com a ajuda de Deus, se tornou um líder confiante, calmo e preparado para a missão. Esse exemplo mostra que Deus transforma o caráter e dá forças para quem confia nele de verdade. Ninguém precisa ser super habilidoso ou importante para fazer algo grandioso. Quando a pessoa reconhece suas limitações, mas aceita as responsabilidades com humildade e fé, Deus dá o poder necessário. Jesus, o Eu Sou, aquele que falou com Moisés na sarça ardente, ele é o mesmo que veio ao mundo como um homem, viveu entre as pessoas e nos deu exemplo de obediência. E é ele que nos dá força hoje para obedecer a Deus e vencer o pecado. Jesus é o nosso bom pastor, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Com ele, a gente não precisa ter medo, porque ele está conosco e nos dá poder para vencer. Se Deus aparecesse a você como fez com Moisés, qual seria a sua primeira pergunta? E o porquê? Convido você a fazer uma breve oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa lição dessa semana. Obrigado porque o Senhor tem nos dado vida e força de vontade para cumprir a tua missão. Que possamos ir com medo, que o Senhor vai nos dar força para cumprir. Nos abençoa, nos ilumina, em nome de Jesus, amém. E aí, jovem, gostou do estudo da lição dessa semana? Então, desde já eu convido a você a compartilhar o vídeo aqui, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo. Eu vou ter um encontro com Deus. E só lembrando, se você perdeu o resumo da lição passada, vai estar passando aqui do lado aqui. Então, é isso aí.